História, mitos e lendas, atravessando os séculos, para compreender o presente e despertar consciência sobre o futuro. Porque nós somos os antepassados do futuro. Aqui é a Val. Vamos juntos continuar essa viagem no tempo. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada. Como surgiram as galáxias? Depois que as primeiras estrelas surgiram, o universo deixou de ser completamente escuro. Mas ele ainda estava muito longe de se parecer com o cosmos que conhecemos hoje. Não existiam ainda galáxias como a Via Láctea. Não existiam sistemas solares. Não existiam planetas como a Terra. Havia luz, sim, mas ainda faltava organização. As estrelas começavam a nascer em diferentes regiões do universo, enquanto imensas nuvens de gás e poeira cósmica vagavam pelo espaço. E foi nesse cenário que a gravidade começou a agir em uma escala ainda maior, muito maior, tão grande que transformaria o universo em uma imensa rede de estruturas. E dessa rede nasceriam as galáxias. O universo começava a ganhar forma. Depois do Big Bang, o universo se expandiu, esfriou e deu origem aos primeiros átomos. Mais tarde surgiriam as primeiras estrelas. Mas essas estrelas não nasceram em um universo perfeitamente uniforme. Existiam pequenas diferenças de densidade. Pequenas regiões onde havia um pouco mais de matéria do que nas outras. Essas diferenças eram mínimas, mas seriam decisivas. Porque onde havia mais matéria, havia mais gravidade. E onde havia mais gravidade, mais gás era atraído. Essas regiões ficavam cada vez maiores, cada vez mais densas, cada vez mais massivas. Lentamente, o universo começava a se organizar. Segundo o que a ciência observa hoje, as galáxias começaram a crescer a partir dessas regiões um pouco mais densas. E a matéria escura teve papel essencial nessa organização, funcionando como uma espécie de estrutura invisível que ajudou a reunir matéria comum. A importância da matéria escura. Existe algo fascinante nessa história. Grande parte da estrutura do universo não foi moldada apenas pela matéria que podemos ver. Ela foi influenciada por algo invisível. A matéria escura, nós não a enxergamos diretamente. Ela não emite luz, não reflete luz, mas seus efeitos gravitacionais ajudam a explicar como a matéria se organiza em grande escala. Os cientistas entendem que essa matéria invisível foi fundamental para que as primeiras estruturas do cosmos se formassem. Ela funcionou como uma espécie de esqueleto gravitacional, uma base invisível. Ao redor dessa estrutura, o gás comum começou a se acumular. E foi ali, nesses grandes halos invisíveis, que as primeiras galáxias começaram a nascer. O gás
as estrelas e os primeiros agrupamentos. À medida que o oxigênio e o hélio eram puxados pela gravidade, imensas nuvens de gás começaram a colapsar. Em várias dessas regiões, novas estrelas surgiam. Mas agora não estamos mais falando apenas de estrelas isoladas. Estamos falando de conjuntos, berçários inteiros de estrelas, grupos de estrelas aglomerados, pequenas estruturas que, com o tempo, se tornariam muito maiores. As primeiras galáxias não eram como as de hoje. Quando pensamos em galáxias, muita gente imagina imediatamente uma bela espiral como a Via Láctea. Mas as primeiras galáxias provavelmente não eram assim. Elas eram menores, mais irregulares, mais caóticas, mais turbulentas. Muitas estavam em formação. Muitas ainda estavam absorvendo gás. Muitas ainda estavam se fundindo com outras estruturas. O universo jovem era um lugar muito mais agitado do que o atual. As galáxias de hoje são o resultado de bilhões de anos de crescimento, fusões e reorganizações. As observações modernas mostram que as galáxias antigas eram bem diferentes das atuais e que pequenas galáxias podem ter se unido ao longo do tempo para se formar outras maiores. Fusões cósmicas. Quando galáxias se encontram. Uma das partes mais impressionantes dessa história é que as galáxias não surgem prontas. Elas crescem, mudam, se deformam e muitas vezes colidem. No começo do universo, era mais comum que pequenas galáxias se encontrassem e se fundissem. Essas fusões misturavam estrelas, gás e poeira. Mudavam formatos, criavam novas ondas de formação estelar e, pouco a pouco, davam origem a estruturas maiores e mais complexas. Então, em muitos casos, uma galáxia não nasceu de uma única vez. Ela foi sendo construída, parte por parte, encontro após encontro, fusão após fusão. É por isso que estudar galáxias é também estudar transformação. Telescópios modernos, como JWST, o telescópio espacial James Webb, um dos mais avançados já construídos, tem revelado que pequenas galáxias do universo inicial se uniram para formar estruturas maiores. JWST foi projetado justamente para investigar como galáxias pequenas do universo inicial podem ter se unido para formar sistemas maiores ao longo do tempo. A rede cósmica. Quando olhamos o universo em grande escala, as galáxias não estão distribuídas de forma aleatória. Elas formam uma imensa rede, uma espécie de teia cósmica, filamentos gigantescos, nodos densos, vazios imensos entre eles. Dentro desses filamentos, as galáxias se concentram, como se o universo tivesse criado estradas invisíveis e por elas a matéria tivesse escoado ao longo de bilhões de anos.
Essa visão é poderosa, porque mostra que as galáxias não são apenas ilhas soltas no vazio. Elas fazem parte de uma arquitetura muito maior. A missão Euclide é um telescópio espacial moderno criado para mapear o universo em grande escala. Ele tem revelado como as galáxias estão distribuídas nessa imensa teia cósmica. E a nossa Via Láctea? Entre bilhões de galáxias, existe uma que importa profundamente para nós: a Via Láctea. A galáxia onde vivemos, a nossa casa. Ela não surgiu pronta. Também foi sendo construída ao longo de bilhões de anos. Os cientistas entendem que sua história envolveu crescimento gradual, formação de estrelas e fusões com estruturas menores. Hoje, a Via Láctea abriga centenas de bilhões de estrelas. Entre elas, o nosso Sol. E ao redor do Sol, o nosso Sistema Solar. Ou seja, quando estudamos a origem das galáxias, estamos estudando também a pré-história do nosso próprio lar cósmico. Olhar para o céu é olhar para o nosso passado. Existe algo profundamente belo nisso tudo. A luz leva tempo para viajar. Muito tempo. Quando você olha para uma estrela distante, não está vendo exatamente o presente dela. Está vendo a luz que saiu dali há muito tempo. Anos, séculos, milhões de anos. Em alguns casos, bilhões de anos. Então, olhar para o céu é olhar para o passado. Quando os telescópios modernos observam galáxias extremamente distantes, eles as enxergam como eram muito cedo na história do universo. É por isso que o Webb consegue estudar galáxias de quando o cosmos tinha poucas centenas de milhões de anos. Talvez uma das ideias mais bonitas de toda essa jornada seja essa. Você vive dentro de uma galáxia, não em sentido poético apenas, em sentido literal. Seu planeta está dentro de uma galáxia. Seu Sol está dentro de uma galáxia. Seu corpo foi formado por elementos que passaram pela história de estrelas antigas. Nuvens de gás, explosões estelares e estruturas cósmicas que levaram bilhões de anos para se organizar. Você não está separado do universo. Você é parte dele. Em certo sentido, a história das galáxias também é a nossa história. Mas as galáxias continuam evoluindo. Dentro delas, novas estrelas continuam nascendo. E novos sistemas começaram a surgir. E em uma dessas regiões, em um braço de uma galáxia espiral, algo muito especial começaria a se formar. O nosso Sistema Solar. No próximo episódio, vamos acompanhar como surgiu a Via Láctea, de forma mais próxima da nossa história, e como dentro dela o cenário começou a ser preparado para o nascimento do Sol e da Terra. A história continua. Fique comigo. Se essa jornada fez e faz sentido para você, continue comigo no próximo episódio. Inscreva-se para acompanhar.